Olá, meu nome é Ronaldo Francisco dos Santos, curso Teologia na Unicesumar. O meu RA é 191493335. Essa atividade mapa faz parte da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 16, que diz assim aos nossos corações: Em um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. A grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, nos traz essa preciosa narrativa. Eu quero ministrar aqui uma palavra ao seu coração que tem o título. O título desse sermão é A Incomparável Graça de Deus. E o tema: O que um Deus gracioso fez por nós. Todos nós sabemos que Lucas escreve esse evangelho. Lucas era aquele companheiro do apóstolo Paulo, e escreve esse evangelho com o propósito de enfatizar que Jesus era como o Filho do Homem, enfatizando a harmonia daquele que é Deus, sem deixar de demonstrar a sua glória divina e a sua grandeza. O Evangelho de Lucas é escrito para Teófilo. Alguns estudiosos entendem que provavelmente ele era um amigo grego de Lucas, e outros entendem que é para os povos gregos, né, para todos os que se converteram. Mas Lucas ele escreve com essa narrativa preciosa. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui está no verso 1, verso 11 e no verso 12. Jesus foi na direção dessa mulher. Era um fato, é interessante que no fato anterior, Jesus havia operado um grande milagre através, na vida do centurião, né? Não propriamente na vida dele, mas na vida do servo do centurião. Um homem que demonstrou uma grande fé. Aqui ele encontra uma mulher que estava arrasada. Uma viúva que estava arrasada. Já havia perdido o seu esposo e agora estava dirigindo para o cemitério para enterrar o seu único filho. E depois dessa situação, imagine a dor dessa mulher, imagine a solidão dessa mulher. É interessante que são duas multidões, né? Uma multidão que está com Jesus e a outra multidão que está com essa mulher. Duas multidões que se encontram. Uma multidão que vem com o autor da vida e a outra multidão que vem com celebrando a morte. Não que seja celebrando a morte, mas levando aquela tristeza. Imagina o encontro dessas duas multidões. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos, querido, a grande tristeza e a grande dor da vida do ser humano. William Barclay vai expressando aqui, ele vai dizer que essa profissão fúnebre era encabeçada por um grupo de choronas profissionais, pessoas que eram contratadas para chorar, ali que via com flautas, com símbolos, lançando toda espécie de tristeza, gritos agudos para aquele momento. Cristo ele se posiciona cuidando dessa mulher. Uma grande tragédia aconteceu aqui nesse lugar. E é interessante que ao encontro dessas duas multidões, a multidão que sai de fato em júbilo, a multidão que prevalece é aquela que está com o autor da vida. A caravana da morte, ela é uma caravana que quando se depara com o Senhor, ela torna-se alegre mediante o milagre que o Senhor fez. É interessante, querido, quando nós olhamos para esse texto e compreendemos o quanto que Jesus se preocupa com a nossa dor, com quanto que Jesus vem ao encontro da dor dos seus servos e ele opera de uma maneira preciosa. Ainda que às vezes ele não faça o que nós queremos, mas a vontade dele para os seus servos é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Uma segunda coisa que nós vemos aqui, querido, que me chamou a atenção nesse texto, Jesus está no verso 13. Jesus se compadeceu tanto da mãe como do filho. A palavra mais importante desse texto aqui, querido, é a compaixão de Jesus. Perceba que o centro desse texto não é a mulher,
não é a morte do filho. O centro desse texto é a compaixão de Jesus, que se dirige para nós com o seu amor, com a sua graça, que nos olha no estado em que nós nos encontramos e sempre tem compaixão para com o seu servo, para com os seus filhos. Nós olhamos para uma mulher que estava vivendo uma grande tragédia, uma enorme tragédia, querido. Não há uma outra palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala acertadamente, quando ele vai comentar este mesmo evangelho, dizendo que 3 grandes tragédias aconteceu na vida dessa mulher. Primeira, a morte de um jovem. Morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. 2, a morte de um filho único. Essa tragédia é ainda maior. E terceira, talvez o ponto culminante, a morte do filho único de uma viúva. O filho único dessa mulher. Essa mulher agora estaria totalmente desamparada. Perceba, essa mulher, o chão dessa mulher desabou, enlutada. Ela não tem esperança mais nenhuma, querido. Jesus vem na direção de uma mulher que não tem esperança, que está mergulhada em dor, em lágrimas, em tristeza. E a palavra ali é que as entranhas de Jesus se movem na direção daquela mulher. Que coisa linda, né? Ele inclina o seu coração cheio de ternura e faz um milagre precioso na vida dessa mulher. Uma palavra que me chama a atenção ainda nesse texto é a palavra de Jesus: não chore. Ora, querido, nós sabemos que o enterro é lugar de choro, é lugar de lágrima. Ninguém vai chegar para uma viúva que perdeu o seu único filho e vai dizer: não chores. Só que essa palavra, não chores, é o autor da vida que está dizendo. É o Senhor Todo-Poderoso que está dizendo para ela. Jesus não apenas está enxugando as lágrimas daquela mulher, mas Jesus está colocando um fim na tristeza dela. Jesus está colocando um fim no luto daquela mulher e transformando a sua tristeza em óleo de alegria. Imagina, do sepulcro à alegria, do cemitério para a celebração. Um outro fato que me chama a atenção nesse texto: Jesus é o Senhor da vida e da morte. No verso 14 e no verso 15, Jesus não se afastou do morto. Perceba que Jesus vai na direção desse homem, toca no esquife para a cerimônia, para o cortejo fúnebre, aquele que conduziu o homem, e Jesus dá uma ordem àquele jovem: levanta-te. Imediatamente aquele jovem se levanta e Jesus mostra, querido, com essa atitude, que Ele é o Senhor, não apenas da vida, mas Ele é o Senhor da morte. Ele é o Senhor soberano. Foi Ele que disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o Senhor da vida, mas Ele também é o Senhor da morte. Quando Ele chega, querido, a morte precisa obedecer. Perceba, quando Ele dá ordem na vida desse jovem, a morte obedece, querido. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele é o nosso Senhor. Outro fato que me chama a atenção é que Jesus restitui o filho à sua mãe. Verso de número 15. Imagine a sensação de você ouvir Jesus: não chore, deve ser fantástico, querido, ouvir a voz de Jesus. Agora, você receber o filho nos braços novamente, mediante o milagre de Jesus, é indizível. Que coisa preciosa. Jesus se preocupa com a dor dessa mulher, Jesus vai na direção dessa mulher, Jesus age e muda a tristeza dessa mulher em alegria. Diante daquele silêncio da morte, diante daquele... parecia que a morte havia vencido aquela família, havia destruído a vida daquela mulher. De repente Jesus chega, querido, e mostra tudo ao contrário. Mostra que quem tem o controle é Ele, mostra que Ele é o Senhor. Amados, é esse tipo de relacionamento que Deus anseia ter conosco. Precisamos conhecer o Senhor não apenas de ler, não apenas de ouvir falar. Precisamos conhecer o Senhor de com Ele andar, de viver uma manifestação, de provar das manifestações dele na nossa vida, através da nossa vida e na nossa família. Eu quero trabalhar o seguinte tema aqui, ao findar esta mensagem. Primeiro, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. A incomparável graça. Deus, na sua graciosidade, fez isso. Se nós olharmos para Efésios, capítulo de número 2, verso 4 e 5, vamos encontrar um texto que diz: mas Deus,
sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo descreve aqui, querido, o que exatamente aconteceu nesse texto. Todos nós estávamos mortos, esse jovem representa eu e você, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos desse mundo, escravos da nossa natureza, filhos da ira, mas o Senhor, na sua graça, se dirigiu até nós, tocou no esquife do nosso caixão, tocou no nosso coração e nos deu vida juntamente. Isso é graça. Isso é graça bendita de nós. Não foi um esforço nosso, não foi porque Deus viu algum mérito em nós, mas perceba que nesse verso que nós lemos aqui de Efésios, a parte mais importante é duas palavras: mais Deus. Apesar do estado em que nós estávamos, mortos, escravos, filhos da ira, filhos da desobediência, não poderíamos mudar a nossa situação, ainda que nós fizéssemos qualquer esforço. Mas Deus se dirigiu até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e fez alguma coisa, providenciou, sabe, a solução. Qual é a solução? A solução do ser humano é Jesus Cristo. Cristo, querido, nos dá vida e vida com abundância. Cristo nos deu vida novamente quando nós estávamos mortos. Morto não fala, morto não tem atitude, morto não pode resolver a sua situação, mas Jesus foi lá e tocou na minha vida e na sua vida, e nos deu vida, e nos ressuscitou novamente. Isso é graça, querido. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou. Aqui está a graça de Deus. Ele veio ao nosso encontro quando nós não merecíamos, a não ser a condenação. Mas Deus graciosamente nos deu vida a mortos como eu e você. Paulo diz aqui no verso 4, querido, porque Ele é rico em misericórdia. Perceba que Deus não apenas é misericordioso, mas Deus é rico em misericórdia. Ele transborda em misericórdia. E o tesouro mais precioso que eu e você poderia receber, de fato, é a misericórdia de Deus. Quando Deus... o que é misericórdia? É quando Deus nos trata segundo o seu amor. É quando Deus não nos trata conforme nós merecemos. Alguém já disse que graça é o favor que Deus fez por nós, que nós não merecemos. E misericórdia é aquilo que Deus não fez, mas que nós merecemos. E o que nós merecemos? A condenação eterna. Deus nos trata dessa maneira, querido, através do seu Filho Jesus. Perceba que o primeiro ato de Deus, em sua misericórdia, foi nos dar vida. Se Deus não tivesse te dado vida e me dado vida, os nossos olhos não se abririam, nós não poderíamos buscá-lo, crer. Foi através de uma mensagem que você ouviu, através de uma pregação, de um louvor. Deus usou isso como instrumento para abrir os seus olhos espirituais, para fazer você entender que Ele é o Filho de Deus, para fazer você entender que você precisava se arrepender, para fazer você ver o seu estado, porque nós só valorizamos a graça de Deus quando nós entendemos qual estado que nós estávamos. Estávamos mortos, éramos escravos, querido, escravos de Satanás, escravos da nossa natureza e escravos desse mundo. Mas graças a Deus, o Senhor nos alcançou e nos deu vida. De que maneira? No verso 6 ele vai dizer que nos deu vida juntamente com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, querido, a ressurreição de Cristo é um fato da mensagem do Evangelho, acoplado à sua morte e ressurreição. Ele venceu a morte, ele se liberta dos grilhões da morte. A ressurreição espiritual é o que acontece conosco, com a nossa vida, querido. Ele nos libertou de todos esses grilhões de Satanás e da morte. E hoje nós podemos olhar para Ele e voltar à nossa vida, celebrá-lo, porque nós tínhamos uma posição de morte, mas hoje temos de vida. Amém? A minha conclusão é que você possa voltar para o Senhor de todo o seu coração, entendendo que só Ele é o caminho, entendendo que Ele te ama de tal maneira que Ele preparou um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quero ser grato aqui por esse momento, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar ministrando a sua palavra, e quero agradecer a essa faculdade, a Unicesumar e a toda a equipe que tem nos dado essa grande alegria de estarmos aqui aprendendo. Essa é mais uma matéria que tem enriquecido muito o meu ministério. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.